falar com vocês sobre a quantidade de policiais, tanto civis quanto militares, membros das Forças Armadas que têm utilizado a estrutura do Estado para se promover. Está acontecendo uma onda aqui em Sergipe, na Bahia, em São Paulo e em várias outras regiões do Brasil, onde figuras como delegado fulano de tal, delegada ciclana de tal, está utilizando ali a estrutura do Estado para poder promover as operações policiais que são função do agente de segurança pública, depois concede entrevista a canais de TV, a rádios e ganha bastante notoriedade e a partir daquele momento se utiliza ali esta imagem, a projeção que a sua função pública lhe deu para poder se lançar um cargo político. Eu queria lembrar, inclusive, como eu já falei na introdução do nosso vídeo, que não tem problema nenhum um militar, um policial civil, por exemplo, um delegado, qualquer agente de segurança pública ou das Forças Armadas entrar para a política. A minha grande crítica é que se necessita, neste momento, de uma quarentena maior. Por quê? Você pega as situações que envolvem delegados de polícia, por exemplo. O cara atua ali até o limite legal, que ele precisa se afastar para poder concorrer ao cargo público, e enquanto isso ele vai dando várias entrevistas, combatendo o crime, dizendo que ele é quase que um justiceiro da vida real, praticamente um Rambo do mundo real. E aí quando você vai para o dia da eleição, as pessoas que vão votar naquele delegado, naquele capitão X, naquele tenente Y, não sabem, por exemplo, que o delegado de polícia, que o capitão, que o tenente não atua sozinho. Ele tem uma estrutura que o Estado lhe dá por trás, como, por exemplo, combustível, viatura, armamento, frota, né, a tropa ali que vai combater o crime junto com ele, serviço de inteligência, softwares que fazem reconhecimento. Tudo isso existe por conta do investimento, tanto das autoridades nacionais no que diz respeito à Polícia Federal, quanto da autoridade estadual no que diz respeito às polícias civis e militares, investimento em melhorias de serviços de segurança. E aí você vê, delegado cicrano se lança candidato eleito porque é um justiceiro público, já que toda semana ele está na TV dando entrevista, dizendo que prendeu o maior bandido do bairro tal, que prendeu a maior bandida do bairro tal, sem contar, por exemplo, que existe por trás uma equipe de investigadores, um serviço de inteligência e utiliza toda essa estrutura que o Estado dá para ele, pago com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, para se lançar candidato. Eu até trouxe alguns materiais para mostrar para vocês aqui, inclusive esse material está publicado na agência de notícias da UniCeub. Tudo que eu falar para vocês aqui, como eu sempre faço no nosso trabalho, vai ficar fixado no primeiro comentário fixo. E aqui traz, por exemplo, que na eleição de 2022, o número de policiais e militares eleitos, isso a nível estadual e federal, foi de 87 policiais e militares. E isso inclui, por exemplo, delegado de polícia, polícia civil, militar das Forças Armadas, seja da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, PRFs, PFs, tudo isso utilizando a estrutura que o Estado lhe deu para poder ganhar notoriedade. Vocês podem observar, por exemplo, que tem tido uma onda aí de figuras, como aconteceu em São Paulo recentemente, com delegados que atuavam quase que como realitors, indivíduos que filmavam o seu cotidiano no dia a dia para poder mostrar ali como era o dia a dia da atuação da polícia. Alguns casos monetizando o canal, outros casos não monetizavam canais. Agora tem um canal de uma figura bem famosa lá no Amazonas, que eu não vou citar o nome aqui, por exemplo, que tá fazendo vídeos no Instagram, vídeos no TikTok, vídeos aqui no YouTube, no Facebook, para combater o crime, utilizando o treinamento que o Estado deu para ele, utilizando em alguns momentos, inclusive, a própria farda da polícia, o colete à prova de balas, o armamento que a instituição dá para ele através do Estado, que o Estado paga esses equipamentos com os nossos impostos, e ele utiliza toda essa estrutura para se promover. Carlito, qual que seria a alternativa na sua opinião? Para mim seria bem simples. Deveria ter uma quarentena, na minha opinião, de pelo menos 1 ano. Eu queria que fosse 2, mas como eu conversei com algumas pessoas muito próximas, disseram que 2 seria muito pouco provável, que ao invés de ser 6 meses, como acontece em alguns casos, que essa quarentena fosse de 1 ano. O indivíduo que é ligado às forças de segurança pública, seja secretário de segurança, seja ministro de justiça, seja policial civil, militar, membro das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, precisa de um afastamento de 1 ano para poder entrar no cargo político, para concorrer a um cargo político. Por quê, Carlito? Porque isso iria ajudar a desvincular a imagem que ele construiu com a estrutura do Estado para poder tornar isso eleitoral. Porque é isso que está acontecendo. Porque isso é absurdo.